Ei. Amém, irmãos? Boa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Amém? Quantos aqui amam o Senhor? Deixa eu ver sua mão. Amém? Pessoal que está distraído aí. Glória a Deus. Então vamos iniciar mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nessa noite, queridos, entregar o nosso coração para o Senhor, né, com toda a nossa força, tá? O pastor Pedro vai ler aqui o Salmo número 100. Pode abrir aí, Salmo número 100. Vai segura ou você vai segurar? Tá bom. Salmos número 100. Ele vai ler uma parte e eu vou ler outra. Serve ao... Vamos esperar o pessoal achar. Amém? Então vamos lá? É aqui, filho. Salmos de número 100. Pode falar? Pode. Serve ao... Celebrai o Senhor com júbilo alegria ao Senhor. Todas as terras. Serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, dele somos o seu povo em rebanho do seu pastoreio. Amém. Agora o verso 4 diz assim: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? O salmista, ele abre dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com o quê? Com júbilo. Quem veio aqui para celebrar o Senhor? Amém? Então tem que ter júbilo. Todas as vezes que a gente vai celebrar o Senhor, tem que ter alegria no nosso coração. Tem que ter gozo no nosso coração, né? E ele diz: quem que vai celebrar? Todas o quê? Todas as terras, ou seja, todo mundo. Ele diz: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Ou seja, tudo que você vai fazer para Deus, né, tem que ser com alegria. Todo serviço do Senhor é com alegria, né? Apresentai-vos diante dele. E aqui, irmãos, tem uma coisa curiosa. Às vezes a gente olha para Deus e a gente sempre espera que Deus faça algo, amém? A gente olha para os céus, a gente espera, mas aqui o salmista está dizendo diferente, que nós vamos nos apresentar diante dele. Ou seja, para que Deus faça um movimento na sua vida, você tem que se apresentar diante dele. Você tem que estar disponível para ele, amém? Diga aí, se eu preciso estar disponível para Deus. Aqui é uma atitude que nós devemos nos achegar diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Quantos aqui sabem que ele é Deus? Amém? Foi ele quem nos fez e dele nós somos. Amém? Diga, eu sou do Senhor. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. E aqui tem uma outra atitude que ele pede para a gente tomar. Ele diz assim: entrai por portas com ações de graça nos seus átrios com hino de louvor. Ou seja, a gente sempre tem que entrar. É uma atitude nossa, a gente sempre tem que buscar a Deus, entronizar, cantando, né, fazendo as coisas para o Senhor. E diz: rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, aqueles que o buscam, aqueles que o glorificam, aqueles que se alegram no Senhor, vão gozar de quê? De misericórdia e de fidelidade durante a sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar e logo depois nós vamos cantar para o Senhor. Amém?
Senhor, nós te rendemos graça. Obrigado, Pai, por esse domingo abençoado que o Senhor nos deu, por mais um dia onde nós podemos estar aqui. Nós temos saúde, estamos de pé e nos reunimos como igreja nessa noite para pedir a tua bênção. O Espírito Santo venha sobre nós. Pai, assim como no Pentecostes o Senhor veio sobre a sua igreja, venha nessa noite sobre cada crente que está nesse lugar, sobre cada pessoa que está aqui, ansiosa e faminta pela tua presença. Ó Deus, que nós venhamos a glorificar o teu nome, que nós venhamos a reconhecer a grandeza, a tua santidade e que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nós consagramos tudo que será feito ao Senhor, desde o momento, Senhor, da música, ao momento da oferta, ao momento da palavra, ao momento que vamos ceiar. Pai, que seja tudo com o nosso coração no Senhor, para render honra e glória ao teu santo nome. Nos abençoe nessa noite, leva daqui todo espírito maligno, Senhor, que nos distrai e que quer nos afastar da tua bênção e da tua presença. Nós oramos, Pai, e te agradecemos nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então vamos cantar? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Marcos 11, 22. Completando o que a Ana falou semana passada, que às vezes a gente não ouve, né, o Senhor falando conosco. E às vezes há um desespero na nossa alma, né, querendo que Ele, as respostas, né, da nossa vida. E a gente só precisa ter fé, né? A gente só precisa confiar no Senhor, porque Ele está cuidando. Eu não vejo o caminho, mas eu sei quem está me guiando. Então, lá em Marcos 11, fala o seguinte, lá no 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala, tende fé em Deus, com convicção. Uai, gente, com convicção, senão... Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Então, assim, é um tempo onde a gente precisa crer, ter fé ao Senhor. E a fé, ela é... A gente consegue ter mais fé no relacionamento com o Senhor. Se você não tem relacionamento com o Senhor, você não vai conseguir acreditar, crer que Ele é poderoso para fazer. Amém? Essa canção que nós vamos louvar agora fala sobre, mesmo nas dificuldades, né, a nossa fé vai ser aumentada no Senhor. Amém? Diz que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Vamos lá de novo, irmãos, cada vez. Cada vez que a minha fé é provada. Canta com a sua alma, declarando que mesmo na dificuldade, você vai continuar crendo que o Senhor é poderoso para fazer.
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Não, tá dando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós fazemos parte de um grande exército do Senhor, que não tem medo, que não se abala. Aleluia. Aleluia. De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Rei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão de tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel, ó,
Glória a Deus. Glória a Deus que o nosso Deus vive, né, irmãos? Ele está vivo e Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Aleluia. chegar a hora em que a morte enfrentarei, certeza então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos o seu santo nome.
nosso amado Pai, teu nome é santo. Temos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. O excelso, supremo, e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nós te adoramos, Senhor. Hosana, Nós te bendizemos e nós declaramos que o Senhor é nosso Rei. Santo, santo é o Senhor. Libera para o Senhor uma canção nova, uma adoração nova. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Só os irmãos, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, no capítulo 20. Amém? Amém ou misericórdia? Atos, capítulo 20, a partir do verso 32.
O apóstolo Paulo vai dizer assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Irmãos, nesse contexto aqui, Paulo está em Mileto, né, declarando isso para a igreja em Éfeso. Ele vai falar sobre toda essa questão da ajuda, da misericórdia, do amor. Né? E Paulo vai dar um foco aqui, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que todos nós já sabemos o que acontece com o trabalho da missão de Deus, o trabalho da igreja, tudo que precisa ser ou não desempenhado. Ele está dizendo aqui que ele não usurpou de nada, né, de tudo isso. Mas por trás dessa fala de Paulo, a gente vai ter uma igreja que está se unindo para um propósito. Amém? Irmãos, eu tenho declarado isso e eu tenho ensinado sobre isso. Nós não teremos nada de Deus se nós não tivermos um foco e um propósito. Nós precisamos, em tudo que fizermos, ter um propósito, um foco, que é servir o reino de Deus, pregar o evangelho, levar o amor de Deus e levar a palavra de Deus. Amém? Aí você vai dizer, pastor, mas o que diz minha oferta tem a ver com isso? Claro que tem, irmãos, porque isso traz o recurso que sustenta a obra e que mantém a igreja com condições de quê? De ajudar, de se manter, de se estabelecer, de um eventual trabalho missionário acontecer. Paulo está dizendo isso, né? Então ele está dizendo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque quando eu dou, eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo mão de algo meu para alguém ou para um lugar, né? Então é o que a gente chama de desprendimento, né? Irmãos, quantos lembram aqui do pastor Rodrigo que eu trouxe aqui, que era da igreja que minha mãe congregava, aquele fofinho? Vou contar uma coisa para vocês. Ele me chamou uns dias atrás e falou assim, pastor Marcos, você está aí na sua casa? Eu falei, tô. Eu posso ir aí? Eu estava todo sujo, irmãos. Eu falei, nossa, ele vai querer orar, fazer alguma coisa, né? E aí eu fui correndo pro banheiro me lavar, assim, bem rápido, né? Dar aquele chepe-chepe, assim, para melhorar. E ali eu orei e falei, Senhor, me direciona a ajudar esse homem, porque ele deve me pedir um conselho pastoral, alguma coisa assim, né? E aí ele parou lá, desceu de um carro e ele não tem carro. Aí falou, pastor, tudo bem, o carro tá com defeito aqui e tal, não sei o que, eu olhei. Eu falei, pois é, mas tem que olhar. Ele falou assim, porque eu estava no culto de domingo e o irmão me pediu o meu CPF, perguntou se eu tinha carteira. Eu falei, sim. Ele passou o CPF pro cara e 5 minutos depois chegou no aplicativo digital de documento. Quem tem carteira tem um aplicativo digital do documento, né? E chegou lá, você recebeu a transferência de um veículo. Ele olhou uma placa e falou, irmão, não estou entendendo. Ele falou, porque você tem necessidade para pregar o evangelho, eu estou te dando o meu carro. E abençoou ele com um Renault Kwid novinho, na hora. Irmãos, eu conheço a história dele. Eu estava sentado com ele, né, há tempos atrás. A gente sabe a luta que é, né, para correr, para andar, para fazer tudo. O que você quer dizer com isso, pastor? Então Deus vai sair me dando carro se eu der dízimo e minha oferta? Não. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele conhece a necessidade da igreja e ele supre a necessidade da igreja. Amém? Vocês estão me entendendo? Porque Deus é abençoador. Deus é galardoador daqueles que o temem e que têm um propósito e que fazem com sabedoria. Irmãos, pode crer, você não precisa ficar pedindo, Deus, eu preciso disso. Deus já sabe. Mas pela nossa humildade, a gente submete a Deus. Eu lembro que ele falava comigo assim, pastor Marcos, eu tô na peleja, mas uma hora Deus envia uma carruagem para mim. Eu falei com ele assim, pô, mas que carruagem que Deus te mandou, né? Um Kwid novinho, né? Então, queridos, eu falo muito isso, que o ato de abençoar, ele é grandioso demais, né? E quando ele nos deu as cadeiras que estão lá até hoje, está tudo bonitinho, guardadinho, né? A pessoa está semeando. Né? Quando nós abençoamos o reino, a gente sempre está semeando. E a forma como a gente vai colher, só Deus sabe. Mas Deus sempre vai fazer o melhor. Amém? Fica de pé no seu lugar, deixa eu te abençoar. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode depositar aqui. Quem já fez pela conta, será de toda e qualquer forma já abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por cada dízimo, por cada oferta que tem sido semeado nessa igreja, nessa comunidade. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque nunca o Senhor deixou nos faltar nada, porque o Senhor sabe de todas as necessidades, e é o Senhor que supre o teu povo.
Paulo, quando fala aqui, fala sobre o povo de Deus subsistindo nessa obra, e o Senhor não tem faltado nada no nosso meio. E nós queremos te agradecer. E eu quero orar e abençoar cada um que tem semeado, Deus, que eles possam colher 30, 60, 90 vezes por um, como diz a tua palavra, Pai. E que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Abra as portas de emprego necessárias. Ó Deus, mostra no meio de nós se há alguma necessidade e alguma intervenção que temos que fazer. Mas não nos deixe perder a visão, o foco e a justiça do Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nos abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Depois a gente para. O irmão já está querendo ofertar aqui pelo cartão. Não tem maquininha, não. A gente faz o Pix. A gente vai fazer o Pix, tá? Ele tem conta, gente. Outro dia eu falei assim, você quer que eu dou a oferta para você? Ele falou, não, dá na minha conta. Então, a gente vai fazer o Pix daqui a pouco, tá, filho? Amém? Cadê as crianças? Vamos orar pelas crianças? Oi? Foi? É. É? E eu não posso fazer da minha conta e da dinheiro, eu tenho que fazer do Pix dele. Amém? Estendo as mãos para cá, vamos abençoar as crianças, irmãos. E que o Senhor, derrame a sua bênção sobre as crianças, sobre cada professor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por cada criança que tem nessa igreja. Senhor, eu me lembro que tinha dias que não tinha criança, que tinha só o meu filho, Pai. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem trago crianças para a nossa casa. E as crianças são o futuro dessa igreja, dessa congregação, são o futuro do estabelecimento do teu reino. E nós queremos abençoar cada criança, queremos decretar e declarar a bênção do Senhor sobre elas. Ó Deus, livra elas da influência do diabo, toda influência do mal. E que o Senhor, amado Espírito Santo, possa ensinar a cada criança, ao coraçãozinho delas. Instrui e capacita cada professora, derrama a tua graça, a tua bênção sobre cada uma delas. Oramos nessa noite e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar. Quero convidar o pastor Valdemir para vir aqui. O pastor Valdemir vai compartilhar uma palavra conosco. Vou regular aqui, porque o negócio dele é igual da Ana Débora. Ó. Não é não, Haroldo? Está bom. Amém, irmãos? Pastor Valdemir vai nos abençoar nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te rendemos graça, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade como igreja, estarmos aqui nesse lugar. Queremos ouvir a tua palavra, queremos aprender do Senhor que é manso e humilde. Queremos pedir graça sobre a vida do pastor Valdemir nessa noite. Que o Senhor possa dar a ele sabedoria necessária para comunicar ao teu povo aquilo que a gente precisa ouvir. Usa ele com graça, com intrepidez, que ele se sinta liberado nesse lugar para fluir no teu Espírito Santo. Dê a ele o que ele precisa para que o teu povo seja abençoado. E nós queremos receber a bênção do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Qual dos irmãos que tem assistido os jornais, os acontecimentos desses dias? Alguém tem assistido? Irmãos, nós estamos em momentos de preocupação. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada momento. Cada milésimo de segundo ela está se cumprindo. Então eu vou passar aqui umas mensagens aqui. E igual a Dani falou, que nós temos que estar pronto para servir, né? Então nós temos que estar pronto para servir mesmo. Pronto para servir como? Para servir, nós temos que estar preparados para servir, correto? Tem que buscar o Senhor para estar pronto. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para mim no livro de Isaías, capítulo 24.
Nós vamos ler de 1 a 6. Amém? Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada. Guarde isso aí, irmão. A terra será toda devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, quebraram a aliança eterna. Aleluia, glória a Deus. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Irmãos, aqui nós estamos diante de um quadro que nós estamos vivendo ele. Nós estamos vivendo esse quadro de destruição, por exemplo, igual falou agora dos homens, né, que são minoria na face da terra, e isso é comprovado. Nós estamos vendo isso aí acontecer. A minoria dos homens. Agora eu gostaria, para nós poder saber essa situação, que nós vamos para Êxodo, capítulo 23, 10, nós vamos ler. Êxodo 23, 10, acho que de 1 a 6. 23, 10. Aleluia, glória a Deus. 23, 10. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do objeto comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. Então, irmãos, quando nós chegamos, por causa dessa desobediência, o que acontece? Lá em Isaías, nós acabamos de ler que a terra enfraquece e se murcha. Hoje, o que acontece hoje? A comida que nós comemos, irmão, é uma comida contaminada. Infelizmente. Por quê? Porque começou a desobediência do homem. Ele deixou a terra, ele usou a terra, usou e reusou, e não obedeceu a Deus. Não deu descanso para a terra. Então, hoje, o que acontece? Hoje, para nós comermos alguma coisa, precisa ser colocado fertilizante, adubo, essas coisas para nós comer. Então, nós comemos droga. Então, nós vemos hospitais tudo cheio, essa coisa toda, justamente por causa dessa desobediência que o homem desobedeceu a Deus.
e desobedece até hoje, né? Então, agora eu quero que os irmãos, sobre o que eu falei no começo aqui, sobre o que está acontecendo na face da terra. Então, são 3 episódios que eu marquei aqui. Agora nós vamos para Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Amém? Atendei agora, ricos, e chorais, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. As vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido, com fraude. Está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende ouvido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tem acontecido isso, irmãos? Tem acontecido? É o que nós estamos vendo hoje. Por exemplo, sobre as notícias que eu falei, não sei se os irmãos acompanharam, no Havaí, essas queimadas que estão acontecendo, não só lá fora, como no Brasil. No Brasil, eles têm um ditado que eles falam o seguinte, que no Brasil não acontece as catástrofes, que é só lá fora porque Deus é brasileiro, não é isso? Mas só que agora mudou. Agora está acontecendo aqui também. Então, todo dia nós vemos aí uma fábrica pegando fogo. Essa semana pegou fogo em uma grande em São Paulo, morreu 7 pessoas. E são assim em vários lugares. É justamente, irmãos, por causa disso aqui, porque as pessoas não dão valores. As pessoas tiram dos pobres mesmo, maltratam os trabalhadores, retêm o salário deles. Né? Isso é comum no meio dos milionários. Você entendeu? Então é justamente isso aqui. A palavra de Deus ela remete a nós o cumprimento, né? Ela cumpre, eu glorifico a Deus pelo cumprimento. Todo dia eu glorifico a Deus pelo cumprimento do Senhor e tenho pedido do Senhor para estar nos alertando mesmo, entendeu? Nos protegendo mesmo. Por quê? O Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus disse? Nós lemos ali o capítulo 24 de Isaías. Aí, se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que a semelhança é quase igual, só que é diferente, mas é quase igual. E o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, que quando nós vermos essas coisas acontecendo, era para quê? Para que nós ficássemos sobre aviso, porque a volta deles era eminente. Então, irmãos, não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Então, agora, aquela outra passagem que tem na Bíblia que fala o seguinte, aqueles que são santos, se santifiquem-se mais. Aqueles que são impuros, aqueles que são puros, se purifiquem mais. Então, irmãos, é tempo de purificação, é tempo de preocupação com o Senhor,
Então, hoje nós pregar o evangelho. Hoje, nós temos que pregar o evangelho, mas só que se vocês verem, eu tenho tido experiência, é o seguinte, que muitas das vezes, a igreja hoje, o que acontece? As pessoas, eles não querem falar que são crentes. A realidade é essa. Crente só na igreja, mas lá fora não é crente mais. Por que não é crente? Pelo seguinte, porque se ele falar que ele é crente, ele vai ter que recuar de algumas coisas, né? E ele não ditando quem ele é, ele está tranquilo. Querendo ou não, ele está tranquilo. Então, para não expor, né? Então, igual, por exemplo, eu tive uma experiência essa semana que eu fui falar do amor de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa pegou e falou comigo que ela, eu sou crente, é só que eu tô meio afastado. Então quando aí você olha essas coisas, aí você vê. Hoje não tem desculpa mais. Por que não tem desculpa? Hoje tem Bíblia no celular, tem Bíblia no tudo quanto é site, né? Nós temos Bíblia, nós temos os cultos, tem tudo. Então, o que acontece? Então, não tem mais desculpa, irmãos. Não tem mais desculpa. Hoje nós estamos vivendo as últimas horas do Senhor. Nós vamos falar as últimas horas, que nós estamos aqui conversando, irmão. Talvez nós não saímos daquela porta para fora, o Senhor volta. Nós estamos com essa eminência. Você entendeu? Então, é o seguinte, o que acontece? Jesus disse o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo está sendo consumido por falta de entendimento. Então, irmão, hoje o povo, hoje, infelizmente, não gasta tempo com a palavra de Deus, não gasta tempo com oração. E são três coisas fundamentais, irmãos, que para mim, eu como pastor, três coisas para mim são fundamentais. Primeiro, oração, estudo da palavra e congregação, irmão. São três fundamentos que nós devemos estar sempre firmado, entendeu? Porque a palavra de Deus diz, examinais as Escrituras e vede que nela há a palavra de vida eterna. Então, irmãos, a palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus, muitas das vezes a pessoa pega a palavra de Deus e estuda ali uma vez na semana, duas na semana. Então, irmão, pelo amor de Deus, a palavra de Deus eu considero pelo seguinte: como eu preciso de alimentar, do pão cotidiano de manhã e de tarde, eu não sinto fome de manhã, eu não sinto fome de tarde. Então, eu creio que a palavra de Deus nós teremos, irmão, de ter essa mesma fome por ela. Irmãos, isso é para a glória do Senhor. Quando eu converti ao Senhor Jesus, aí eu não gostava de crente, né? Porque os crentes que eu conhecia eram muito piores que eu como católico. Então eu falava, para mim ser crente igual esses aí, eu prefiro ser do jeito que eu sou, porque eu não tenho coragem de fazer o que eles cometem, né? Então, aí quando eu converti, eu peguei esse livro e falei com Deus assim: Deus, desse jeito, irmãos, se o Senhor está nesse livro, eu quero te conhecer. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, todos os tempos que eu tive, assim que eu tinha disponível, que antes depois eu quero dar meu testemunho aqui, só que aqui só tem umas pessoas aqui que me conhecem antes de eu ser evangélico, e uma ou duas pessoas só que me conhecem antes de eu ser evangélico, que está aqui presente hoje. Mas só que eu gostaria que essas pessoas, as outras, tivessem para depois dar o testemunho direito, como é, que eles me conheceu antes e me conhecem hoje como pastor. Então, irmãos, aí eu peguei e falei com Deus: eu quero te conhecer. E passei a estudar a Bíblia. Passei a estudar, e uma coisa que me marcou muito, Marcos, foi a hora que eu cheguei em Malaquias 3:10. 3:10 não, 3:6 e 7. Lá diz assim: em que me roubais o homem? E roubais nos dízimos e nas ofertas, e por isso sereis amaldiçoados. Eu falei: eu não quero ser amaldiçoado, não. Eu não era batizado ainda. Aí eu falei assim: não, a partir de hoje, a partir daquele dia, eu falei: tudo que eu fazer, os 10% do Senhor eu vou tirar. E até hoje, para a honra e glória do Senhor, eu faço isso, entendeu? O que é meu, o que o do Senhor é do Senhor. E eu quero dizer para vocês, irmãos, eu passo luta igual todo mundo passa, mas eu vou falar com vocês. Eu já tive luta do seguinte: de eu não ter dinheiro para. Eu ter dinheiro só que era a igreja que pagava minha passagem para mim ir embora, porque eu não tinha dinheiro, estava desempregado e tudo.
Irmãos, eu passava perto da padaria com fome, aí via que é cheio do pão, né? Que tudo é tentador, né? Quando você está na luta, né? Aí passava perto do trem, né? Agora eu podia, né, comer um pãozinho daquele, mas eu não podia gastar o dinheiro, porque era dinheiro da passagem, né? E aí, de vez em quando, irmãos, quando eu precisava ir, alguém da igreja pegava e colocava esse dinheiro no meu bolso, assim, ó. Aí eu corria no banheiro e via quanto e tirava do Senhor, pus no gasofilaço e o resto eu gastava nas minhas necessidades, que eram muitas. Aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, é igual tá ali, ó. Tem o meu carrinho ali, ó. Eu falei com o Senhor que o dia que que Ele me desse o meu carrinho, eu não queria andar de tanque vazio. Irmãos, eu tenho condições de andar com tanque cheio? Não tem não. Mas só que o Senhor honrou. Tá ali com o tanque cheio. Até no tampo. Nunca, depois que eu comprei meu carrinho, eu comprei ele com o tanque vazio. E a primeira oportunidade que eu enchi o tanque dele, nunca mais ele ficou com o tanque vazio. Não é porque eu tenho dinheiro, não. Porque o Senhor, meu irmão, Ele honra. Ele honra a nossa fidelidade a Ele. É igual, não sei, foi o Marcos falou o negócio do dízimo lá na frente. Como é que foi, Marcos? O último versículo, eu nem lembro, nem esqueci. Você falou que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Irmão, porque você está dando, é porque você tem. É uma honra isso, porque você tem. Entendeu? Então, agora, como é que o que não tem vai dar? Então, nós temos que glorificar a Deus por nós termos para ofertar, para acudir as necessidades daqueles que necessitam. Entendeu? Então, é isso. Então, irmãos, aí o seguinte, aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. Todo tempo, irmãos, todo tempo disponível que eu tenho, tá minha esposa ali, que ela não deixa eu mentir. Eu chego do meu trabalho cansado, porque meu serviço é árduo, irmão. O serviço é árduo. Eu chego em casa só o bagacinho. Quando chega 3 horas da tarde, eu falei com o Marcos, o corpo fala assim, ou você para, eu te derrubo. De tão cansado que é. Meus filhos, apesar do mês de trabalho em roça, com enxada, com foice, picareta, então é muito pesado o serviço. Mas eu chego em casa, eu tomo o meu banho, troco de roupa, pergunto a ela, vou e sento na cadeira, irmãos, eu leio 10 capítulos da Bíblia todos os dias. Isso é propósito, entendeu? Todos os dias. Eu não fico, se eu não ler a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, irmãos, eu não tenho sossego, entendeu? E outra coisa, quando eu cheguei, eu li a Bíblia 3 vezes ao ano, né? 3 vezes ao ano eu li a Bíblia. Aí, quando chegou numa certa ocasião, eu não orei, não. Eu não falei com Deus, não. Falei assim, em espírito, mas eu não abri a boca, nem não. Numa sexta-feira, eu pensei assim, eu falei com Deus assim, Deus, é muito pouco ler a sua palavra 3 vezes ao ano. Eu vou ler 5. Aí eu fiz esse propósito com Deus, assim, em pensamentos, de ler 5. Aí, beleza. Não foi nada, não, irmãos. Eu acho que eu já dei para o Marcos um papelzinho. Você lembra, Marcos? Então, aquele papelzinho é fruto disso aí. 15 dias depois, mas não sei se foi 15 ou mais ou menos uns 15 dias depois, Deus me manda um profeta, irmão, no meu trabalho. Pensa num homem simples no mundo. Sabe aquele que não sabe nada do português, nada, não estudou, não sabe nada? É esse profeta. Ele chegou lá com uma mobilete, eu era borracheiro na época, ele chegou, mesmo quando eu estava vendo ele assim, ele chegou simples demais, ele chegou e falou assim comigo assim, o senhor que é o borracheiro? Eu falei, perfeitamente, sou eu que sou o borracheiro. Aí ele falou assim, dá para o senhor consertar o pneu da minha moto para mim? Eu falei, dá, perfeitamente. E como eu sou evangelista, né, eu fico coçando para poder pregar o evangelho para a pessoa, né? E ele ficou por ali quietinho, não falava nada. Aí, por final, eu terminei o serviço dele sem ele falar nada. Se ele me dá a oportunidade, o apóstolo Paulo já falou, né, que é para nós não perdermos a oportunidade, né? Mas só que ele não me deu a oportunidade. Aí, eu tenho uma estratégia. A hora que a pessoa não me dá a oportunidade, eu pergunto, lá perto da sua casa, não tem alguma igreja evangélica na sua rua e tal, né, para poder perguntar a pessoa se ele visita, mandar ele visitar, ou coisa assim. Aí eu perguntei para ele, lá perto da sua casa tem alguma igreja evangélica? Naquela hora, irmão, o Espírito Santo de Deus tomou aquele senhor de uma tal maneira que eu vou falar com vocês. O cabelo do meu corpo, ele fez isso, ó. Cabeça, braço e tudo. Aí eu vou falar com vocês. Aí
Eu falei, agora é Deus que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. Aí esse homem pegou e falou assim, tem sim, senhor, e eu sou membro de uma. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, valeu de Deus. Desse jeito. Aí eu perguntei para ele quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Se ele lia muito a Bíblia, se ele tinha quantas vezes. Eu disse, ô irmão vai me perdoar, mas eu não leio Bíblia mesmo, porque eu não sei ler. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu não sei ler. Aí de novo, ele me perguntou assim, como é que ele olhou meus olhos e perguntou, como é que o irmão lê a Bíblia? Aí eu peguei e falei, irmão, eu não perco tempo. A hora que eu tenho um tempinho disponível, em vez de eu gastar tempo com outras coisas, eu gasto na leitura do Senhor. Aí ele falou assim, nossa, que maravilha de Deus, ele falou. Aí beleza. Aí ele pegou e falou assim, Aí ele pegou e falou assim comigo. Aí ele pegou e falou assim, tá errado, irmão. Eu falei que eu li a Bíblia, né? Que eu li a Bíblia tantas vezes. Aí ele falou, tá errado. Como é que o irmão lê a Bíblia? E eu expliquei para ele, falei assim, tá errado, irmão. Aí eu pensei comigo, não, mas é errado ler a palavra de Deus, né, Marcos? Aí me deu um baque, né? Mas aquele era o Espírito Santo falava. Aí ele pegou e falou comigo, o irmão sabia que o irmão peca o dia inteiro e que pecado tem nome? Aí eu tomei um baque de novo. Ele falou assim, irmão, os crentes, nós crentes, temos mania de trabalhar o dia inteirinho, quando chega no final da noite, está morto e cansado, aí pega todos os pecados, faz uma trouxinha e joga no colo de Jesus. Assim, Senhor, perdoa meus pecados em nome de Jesus e tal, e vai dormir. Mas só que eles esqueceram que pecado tem nome, irmãos. Nós pecamos pecados visíveis, invisíveis, consciente e inconsciente, e o pecado ele faz separação entre nós e nosso Deus. Aí aquilo o Espírito Santo foi me usando, como eu conheci a palavra, né? Eu fui citando os versículos, eu falei assim, não, é isso aí, irmão, e tudo. Aí teve uma hora que ele falou assim, o irmão sabia que quando o irmão senta para estudar a palavra, existe um demônio que ele senta ao lado do irmão para roubar as palavras na mente e no coração do irmão? Eu falei, sei, tem Isaías 59. Pô, correto, irmão. E tudo, e foi assim. Aí ele pegou e falou comigo, o irmão sabia que o irmão, quando for estudar a palavra, tem que pedir perdão por todos os pecados visíveis e invisíveis, consciente e inconsciente, em nome de Jesus, e que o irmão tem que pedir a Deus para levar a mente e o coração do irmão cativo à obediência do seu Jesus, e pedir para que seu Santo Espírito possa imprimir as tuas palavras na mente do irmão e escrevê-las no coração do irmão, ensinando as parábolas, figuras, enigmas, mistérios e revelações da palavra de Deus. Olha só, irmãos, nós achamos que puramente é só ler a palavra, né? Mas não precisa disso. Então, o Espírito Santo, que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, né, Marcos, que a letra mata e o Espírito é que vivifica. Então, nós temos que estar buscando o Espírito Santo para que ele nos ensine as parábolas, os seguros, os enigmas, os mistérios e as revelações da palavra de Deus, porque nós lemos letra. O próprio Jesus diz que ele não ensinaria o povo, né, a não ser por parábolas. O próprio Jesus falou isso, e a Bíblia toda é escrita por parábolas. Nós temos versículo na Bíblia, irmão, que esse versículo, para você chegar no contexto desse versículo, chegar no que esse versículo quer dizer, você tem que andar de Gênesis a Apocalipse para chegar naquilo que o Espírito Santo quer falar com você através daquele versículo. Então, irmãos, a partir das 25 vezes que eu já tinha estudado a Bíblia, aí o que acontece? Hoje eu não tenho Bíblia lida mais. Hoje é o contrário, hoje eu tenho Bíblia revelada. Eu tenho revelações de coisas na palavra de Deus, irmãos, que eu não posso falar para qualquer um, porque se eu falar, sabe o que acontece? A pessoa vai falar que eu sou doido. Mas não é revelação da palavra, é revelação que ela vai bater em tudo que eu for falar com você vai bater dentro da palavra, mas só coisas que a gente não vê com os olhos carnais, a gente não consegue ver. E sem a ajuda do Espírito Santo, para ele nos ensinar o que quer dizer aquilo que nós estamos lendo. Você entendeu? Então é isso, irmãos. Então nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus, de estudar a palavra. Oração é todo o tempo, essa daí não pode faltar, porque nós estamos vivendo nos últimos dias e as coisas cada vez que tá só apertando. E igual nós estávamos vendo esse negócio aí de Tiago, capítulo 5, nós vemos uma situação deplorável,
né? Que nós vemos acontecendo todos os dias, ninguém tem dó de ninguém, entendeu? É uma situação de misericórdia, e nós temos que glorificar a Deus, igual eu falei, porque a palavra de Deus cumpre, não passa nada, irmãos, sem não ser no crivo de Deus. Não adianta nós querer escondermos alguma coisa, porque Deus tá presente nas nossas vidas, então não tem como. E, irmão, não fica impune, não fica. Nós, de acordo com a palavra de Deus, você vê que tudo que o homem fez e que o homem faz, ele é punido. Não tem desse negócio. Mas nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela graça, sim, mas nós somos punidos se nós errarmos, entendeu? Então não fica de graça os nossos pecados. Então, irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que, igual eu falei, eu queria, depois com outra oportunidade, o Marcos me der, eu queria falar sobre o meu testemunho de vida, mesmo com o Senhor, de andamento com o Senhor. Muitos irmãos aqui conhecem um pouco, né, da minha situação, mas eu gostaria de estar falando, porque muitas das vezes a gente vê assim, o pastor, coisa assim, que eu sou conhecido, eu sou do começo da igreja, né? A pessoa fala, mas o pastor e tal. É igual eu tenho uma pessoa que está rindo ali atrás, ali com um zoinho pequenininho ali atrás. Ela é uma das pessoas que me conheceu antes de eu ser crente, irmãos. Me conheceu, acho que a Denise, a Silvana, todas as duas me conheceu antes de eu ser crente. Eu era uma pessoa totalmente transformada, irmão. Eu era uma pessoa que só misericórdia de Deus para ter misericórdia de mim mesmo. Você entendeu? Então, tem mais outras pessoas que não estão aqui presentes. Então, eu gostaria de dar esse testemunho quando essas pessoas estivessem aqui, para mostrar para os irmãos como é o andar, como é o transformar de Deus. Irmãos, eu fiz orações quando eu comecei a minha vida a Deus de 3 palavras. E foi oração assim que Deus me libertou de coisas que eu vou dizer para os irmãos, que era coisa que me levaria para o inferno se eu continuasse. Eu falei com Deus assim, Deus, se o Senhor não tirar, eu não leio mais a tua palavra e saio fora da igreja. E o Senhor, irmão, assim que eu orei, desse jeito simples, não sabia orar, e Deus tirou completamente essa situação da minha vida. Você entendeu? Então irmãos, eu gostaria de parar por aqui, né? E não quero tomar mais o tempo dos irmãos, nós temos Santa Ceia e tudo. Eu queria dizer para os irmãos, na próxima vez que eu for ministrar aqui, eu quero trazer as poucas revelações daquilo que o Senhor tem revelado da sua palavra, para os irmãos ver a profundeza da palavra do Senhor. Tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, irmãos? Queridos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. Pastor, 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu quero pegar um gancho aqui no que o pastor Valdemir falou. Nós vamos ceiar. Isaías, irmãos, no texto que o pastor Valdemir leu, ali a gente tem o período que o profeta Isaías ali, ele traz a profecia sobre o final dos tempos, né? Ali ele profetiza contra Tiro, que era um porto fenício, e ali tudo vem por uma aliança de Salomão com o povo, né? Então Deus, ele vai trazer juízo sobre a desobediência do povo, né? Então a gente realmente está vivendo isso. Deus, ele não mudou, amém, queridos? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E aquela profecia ali, ela fala que Deus, ele vai destruir, e ela tem uma similaridade com a Torre de Babel, tá? Porque o povo ali estava muito autossuficiente, então Deus, ele traz juízo, porque quem consegue fazer todas as coisas é o Senhor. Então aquela profecia, ela está ligada. Mas eu quero só pegar um gancho, só para trazer um esclarecimento rápido. 2 Coríntios 3 diz assim: começamos porventura outra vez a recomendarmos-nos a nós mesmos, ou temos necessidade de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações.
e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Posso ouvir um amém? O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras e em pedra, se revestiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que ainda desvanece, como não será de maior a glória do ministério do Espírito. Irmãos, eu só quero pontuar uma coisa, até que o pastor Valdemir falou, quando a palavra de Deus vai nos dizer que a letra mata e o Espírito vivifica, a gente tem uma clara afirmação de Paulo aqui, dizendo o seguinte no verso 4, que é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. E ele diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Ele disse que a pedra foi quebrada. Ele não está falando sobre ler ou sobre estudo, ele está falando sobre lei. Quando Moisés vai ao monte e Deus dá a ele a lei, ele desce com pedras escritas. Lembra disso? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a gente não anda mais como judeu. A gente não pode viver mais como religiosos. Amém, irmãos? Estão me entendendo? É porque assim, criou-se uma cultura, pastor, só para trazer um esclarecimento, que a teologia, que o estudo da palavra, eles te levam à morte. Não, ele traz a vida. O que leva à morte? A religião. O que leva à morte? A lei de Moisés. Essa semana tem um ajudante lá que Deus colocou para me ajudar. Ele é crente também, né? E ele é da igreja pentecostal, Jesus Cristo é o Salvador, o nome da igreja dele. E o pessoal pentecostal é mais sistemático com algumas coisas, né? Então eu falei, vou pedir marmita para comer, aí liguei na marmita. Aí eu falei, o que tem? Tem carne de porco. Eu falei com ele assim, ô irmão, você come porco? Você come a carne de porco? Aí ele falou assim, uai, eu como qualquer coisa, por quê? Eu falei, não, porque tem gente que insiste ainda em não comer carne de porco, porque Jesus disse que a carne do porco é impura. Então, irmãos, é sobre essas tradições que não trazem vida que Paulo está dizendo. São as coisas que nos separam do Senhor. Tá, amém? Eu queria deixar isso bem claro, porque às vezes fica um pouco confuso. Ele diz que é a questão da pedra, a lei da pedra mata, né? Só a lei moral que ficou. Os 10 mandamentos não vão passar, são leis morais. Mas a lei mosaica já se foi, a gente não tem que seguir. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Pode ficar de pé, queridos? Queria que os irmãos que fossem servir a ceia já podem pegar a ceia e distribuir. Mateus 26. Aqui nós vamos ter, irmãos, o relato de Mateus a respeito da ceia. Eu sempre gosto de falar da ceia, porque às vezes a gente não entende realmente o que significa a ceia. Às vezes a gente acha que é vir aqui comer o pãozinho, beber o suco. Vocês receberam o vídeo do menino gordinho assaltando a ceia na igreja essa semana? Vou mandar para vocês no grupo lá. A ceia tá lá na frente, o pastor tá falando e ele chega assim e ele come tudo. Ele vai lá, come o pão, bebe o suquinho e tudo, e o pastor tá pregando e ninguém vê. Quem que denunciou ele? A câmera. E ele faz a carinha assim, bebe o suco e fica alegre de tudo. Não é só sobre comer o pãozinho e o suco, irmãos. É sobre a ressurreição do Senhor. Porque o texto de Mateus 26 vai dizer assim, enquanto comiam, aqui é o próprio Jesus, Mateus está nos relatando, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou um cálice, tendo graças, deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos. Todos que, irmãos? Os discípulos. Ali estavam os discípulos, né?
E aí ele diz, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não bebereis do fruto da videira, até o dia em que há de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus aqui, segundo Mateus, ele está dizendo, é a última vez que eu vou ceiar com vocês, até o dia que a gente vai ceiar no reino de Deus. Irmãos, nós temos que ter o anseio desse momento que a gente está, de lembrar o Senhor Jesus, de lembrar o sacrifício, que Ele nos salvou, amém, queridos? Que Ele perdoou os nossos pecados e que nós temos uma dívida de gratidão com o Senhor. Eu gosto muito do texto do Antigo Testamento do escravo que furou a orelha, que é o servo que se tornou um servo, um escravo de amor. O dono dele era tão bom, o dono dele era um cara tão bacana, que o dia que ele recebeu a alforria e a liberdade, ele não quis ir embora. Ele falou assim, eu vou servir esse cara para o resto da minha vida, mesmo eu sendo livre, porque eu quero estar com ele. Então ele fura a orelha, é por isso que ele é chamado que o escravo da orelha furada, porque o escravo furava a orelha, e ele que tinha a orelha furada, ele estava livre, mas continuava servo do seu Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender que nós somos esses escravos de amor do Senhor. Nós servimos o Senhor por gratidão e por amor. E a ceia nos leva a refletir sobre isso. Paulo vai dizer que eu não posso te julgar, mas você olha para dentro de você e sabe os problemas, os pecados e os defeitos que tem dentro de você. Mas, irmãos, não seja impedido por isso. Hoje é uma boa oportunidade de refazer essa aliança, de pedir perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que você fez de errado, e retomar sua aliança com Deus, a sua verdadeira aliança com Deus. Agora, sei se você realmente ama o Senhor, se o Senhor realmente é o centro da sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que toma a ceia do Senhor indignamente colherá condenação. Então, irmãos, é por isso que o Evangelho é a palavra revelada de Deus. Eu entendo o que ela me proporciona. Então é importante que nós entendamos isso e que nós façamos isso não só como um ato de culto, que primeiro domingo do mês é ceia, não. É um ato de amor que a gente relembra em honra ao Senhor Jesus até o dia que Ele volte, que está muito próximo, irmãos. Aquela profecia de Isaías, ela mostra a ira de Deus contra Tiro, que era uma cidade portuária ali. Por quê? Porque Deus estava irado com o povo que não obedece. Sim, tem muita similaridade com o que a gente está vivendo hoje. As pessoas não querem mais obedecer a Deus. Eu vou além. As pessoas não têm mais prazer em andar com Deus. E Deus, Ele ira, sim. Deus, Ele perdoa e ama, mas é um Deus que se ira e castiga o filho que merece o castigo. Que nós possamos nos arrepender, irmãos, para que nós possamos usufruir ainda mais da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos o que Mateus está declarando que o Senhor diz, que é ceiarmos como igreja, como os discípulos. Pai, nós somos discípulos do Senhor. Nós não andamos com o Senhor por pressão, porque alguém está nos pressionando, mas nós andamos com o Senhor porque nós te amamos. E nós queremos pedir que nessa noite, nesse ato de ceiar, nós possamos meditar na nossa vida e ver se nós estamos conforme o que o Senhor quer de nós. Que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso coração, que o Senhor possa nos perdoar e nos lavar dos nossos pecados, Senhor, a fim de que nós sejamos purificados para o Senhor. Em nome de Jesus. Pode distribuir? Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida
e nos trouxe grande salvação. Pois a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, lendo o texto de novo, Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo... Todo mundo já pegou? Outro dia me chamaram a atenção e falaram: pastor, você não esperou pegar minha ceia. Né? Diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pode comer o pão. O 27 diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, pega seu cálice, diga graças a Deus. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado. Tendo dado graças, nós agradecemos, não é? E diz o seguinte: e tendo dado graças, Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Pode beber e ora no seu lugar e agradece a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por essa ceia, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de relembrar a tua morte, mas também a tua ressurreição. E a tua ressurreição nos trouxe vida para a tua igreja, como diz a tua palavra, que o Senhor foi, mas enviou o teu Espírito Santo para nos auxiliar. E nessa noite, como igreja, nós pedimos a ajuda do Senhor para caminharmos segundo o teu querer, para caminharmos, ó Deus, segundo a tua vontade. Que o Senhor nessa noite possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre nós, ó Deus. E nós relembramos sim e pedimos que em todo momento o teu Espírito esteja nos ajudando. E nos libere a graça necessária que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, recadinhos rápidos para nós podermos estar orando. É o seguinte... No dia, deixa eu abrir aqui que a cabeça é boa. Irmãos, no dia, agora, sexta, no dia 16 de setembro, amém? Cadê os homens da igreja? Amém? Nós vamos ter um encontro de homens, amém? Glória a Deus. Por enquanto vai ser lá em casa, tá? Então, se mudar o lugar, a gente avisa, tá bom? Eu estou em obras, pretendo até lá já estar mais estruturado, mas nós vamos ter o nosso encontro de homens. Então eu quero todos os homens presentes. Amém, irmãos? Vai dar num sábado, anota aí. Dia 16 de setembro. Nós vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos ver se a gente faz um churrasquinho, né? Não sei, vamos, né? 2h da tarde. Amém, querido? Então vai ser o nosso encontro, nós precisamos voltar a encontrar, né? Com toda a situação que a gente viveu. A gente precisa retomar. As mulheres também vão ter, tá bom, queridos? A Dani vai avisar vocês, tá? Então, no dia 16 de setembro. Amém? Os homens anotem aí, eu vou colocar no grupo também. Irmãos, retiro de carnaval.
Eu vou falar todos os domingos. Irmãos, não deixe para pagar na última hora. Porque fica pesado para pagar. Sabe? A questão é planejamento. Se a gente se planeja, já tem gente que quitou o retiro. Porque já veio pagando, ó, desde quando eu estou falando. Então, se você vier pagando, tá? Eu consigo parcelar no cartão, né? Eu consigo, a gente recebe picadinho lá e vai guardando o dinheiro. Chegou em fevereiro, você não tem que pagar nada. É entrar no carro e ir embora e curtir para o abraço. Amém? Irmãos, é tudo de bom. A gente não lava um copo e um prato, né? A gente vai para descansar. Foi uma bênção, amém? Então, irmãos, não deixa para a última hora, por favor. Porque aí chega na última hora e fala, ai, pastor, mas é muito caro esse retiro. Tá, mas você não planejou, pô. Eu tô te falando desde fevereiro. De um ano, né? Um ano. Se você pagasse R$20 por mês, você estava com o seu retiro pago, né? As coisas estão muito caras, irmãos, então por isso a gente tem que planejar. Porque o valor é R$500, né? Porque o valor da comida pode subir. Até lá, nós estamos começando a entrar, infelizmente, numa recessão no país. Né? O diesel está chegando a 8, então sobe o preço de tudo. Então, assim, garante o seu pagamento, né? Para que depois a gente não tenha, né, que correr atrás. Por quê? Nós não temos esse ano a mesma estrutura que a gente tinha para trabalhar ano passado. Amém, irmãos? Mas eu quero pedir a vocês que a gente tenha ideias para a gente começar de novo o quê? O bazar, né? Vamos reabrir o bazar. Vamos fazer a feijoada de novo, para a gente começar a juntar dinheiro para abençoar. Amém, queridos? O ano passado, além de tudo que a gente trabalhou e vendeu, a igreja aportou quase R$5.000 em dinheiro. Para quê? Para a gente ter o melhor. E nós tivemos o melhor. Amém? Então eu faço questão. Pode falar, Sil? Sim. Ô, Sil, pode. Tá um pouquinho difícil, que tá tudo guardado na minha casa, na casa da mamãe, né? Então, assim, eu estou orando a Deus e pedindo ao Senhor formas da gente conseguir um lugar para estruturar, para a gente abrir. Mesmo que a gente pegue um dia, né, e a gente monta tudo, depois desmonta, mas o importante é a gente começar a mover. Por quê? Deus abençoa o propósito. Se a gente não pegar e botar para frente, que Deus abençoa o quê? Né? Então, eu estou orando, estou pedindo a Deus uma forma, um lugar da gente conseguir um dia para fazer isso. Vai dar certo, gente, em nome de Jesus. Vai dar certo. Mas quem quiser trazer doação, eu pego e levo. Não tem problema não. Pode trazer à vontade. A gente não vai negar não. Tá? Inclusive eu até conversei com a Dani que a gente vai abrir as roupas para lavar, para não dar mofo, para não dar nada. Amém? Então, quem tiver mais alguma ideia para a gente arrecadar recursos, irmãos, pode me passar. Amém? Pastor, não sei, vou vender balinha de coco. Amém, vamos vender balinha de coco, coxinha, bala, bombom. O importante é a gente conseguir arrecadar fundos para poder abençoar e ficar mais leve para todo mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então fica de pé no seu lugar, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Irmã Vera, coloque-te de pé, nós queremos orar por você. Amém? Irmãos, nós precisamos que a cirurgia da irmã Vera saia. Ela está na fila para operar a coluna, o joelho, fazer um recal, né, irmãos? Dar uma recalcitada, né? E está dependendo do SUS, mas a gente sabe que nada é impossível para Deus, né? Nada, nada. E nosso papel como igreja é clamar, né? E pedir a Deus que abra essa porta para que possa ser bênção na vida dela, né? Para que o Senhor possa de fato se mover e abençoar. Amém? Alguém tem algum pedido de oração? Fala, Senhor. Amém. Jaqueline. Queremos informar também que a Dani, cunhada do Haroldo, está bem, né? Operou, já retornou para casa, graças a Deus, né? Amém? Então, oi. Hã? Ah, sim. Sim. Amém. Ah, o Haroldo, o médico tá querendo cavucar ele por dentro, gente. Pelo amor de Deus, toda hora ele quer fazer uma biópsia no Haroldo, nunca vi isso. É porque é o seguinte, a creatinina, né? É a creatinina que não baixa, né? Mas ele não tem nada, né? E a creatinina alta é rejeição, né? Mas ele não tem nada, tá super bem, tá aí tranquilo, né? E o médico quer que fica cavucando, né? E quanto mais mexe é pior, né? Então vamos orar. E, irmãos, Deus, ele não mudou. Amém, a Cíntia.
Tá? Irmãos, é muito nome, a minha cabeça na hora que eu começo a orar eu não lembro, não. Então vocês falam o nome aí, declara também, né? E Deus nos abençoe, amém? Senhor, nós te rendemos graça, nós queremos nessa noite como igreja clamar pela vida da irmã Vera nessa noite, e nós queremos abençoar a sua filha, Pai, com toda sorte de bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos te pedir nessa noite que as portas se abram, Senhor. Oh Deus, abra as portas, Senhor, para que saiam os agendamentos dessa cirurgia. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração da sua filha, e é por isso que nessa noite nós clamamos ao Senhor. Pai, abra as portas que precisam ser abertas. Quebra todo empecilho, Senhor. Quebra toda enrolação, oh Deus, que porventura tenha atrasado essas cirurgias. Nós queremos te agradecer pela vida dela, a sua filha que exala a alegria do Senhor. Abençoe, derrame a tua bênção sobre ela. Nós abençoamos também a Jaqueline nessa noite. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor derrame a tua graça, que o Senhor fortaleça ela, a família dela. Oh Deus, que a bênção do Senhor possa vir de fato sobre a vida dela. Pai, abençoa também a Cíntia, Senhor. Remove a depressão, remove todo espírito maligno que tem oprimido a vida dela. Senhor, que o Senhor alcance o coração dela, que ela converta ao Senhor, para que ela seja livre dessas depressões, que ela encontre o Senhor, ó Deus, e que ela tenha uma revelação do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela curatela da Thelma e pedimos que o Senhor cumpra a sua vontade da sua maneira, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoamos também o Haroldo nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na vida dele, por tudo que nós vivenciamos e presenciamos, é fruto da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. E nós continuamos crendo nesse milagre do Senhor, que o Haroldo está curado, ó Deus, em nome de Jesus, que ele não tenha nenhum sintoma de doença a mais, ó Deus, e em nome de Jesus que essa biópsia não dê nada, e que os médicos não entendam realmente o que está acontecendo, mas que seja a honra e a glória do Senhor, a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, regados da tua presença, ó Deus, nos ajuda que o nosso coração esteja ligado e convertido ao Senhor, nos livra, Pai, do juízo, Senhor, do pecado, Senhor, daquilo que é errado, e que nós estejamos convencidos pelo teu Espírito Santo a buscar uma vida de santificação, uma vida digna diante do Senhor. Repreende todo o mal que se levanta contra nós, contra a tua igreja, contra o nosso país, ó Deus. Abençoa o nosso país, ó Deus. Não deixa, Senhor, que o diabo domine sobre essa nação. Não deixe com que as trevas, Senhor, venham a imperar no nosso país. Levanta-te, ó Deus, de justiça e faça justiça nessa nação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê, Senhor, momentos abençoados na tua presença. Contempla o pedido de cada um aqui nessa noite. Senhor, que as nossas reuniões durante a semana, que os nossos períodos em casa sejam para glorificar o teu santo nome. Portanto, nos abençoe. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abençoa seu irmão. Vamos terminar o nosso cafezinho e estamos encerrados em nome de Jesus. Amém?